Nós estamos no ar de novo, finalmente. Bora! É isso aí, episódio 65 do Anexo 2 Podcast, depois de uma semana off, depois de um episódio... Algumas semanas, né? Um episódio falhou o nosso áudio, mas nós estamos de volta. E na semana passada, que nós não tivemos um EP, foi por causa de um motivo bem especial, que a gente teve lá no pod do Rodolfo. Rodolfão, que faz parte aqui. Rodolfão, um beijo pra você. A gente gravou um especial bem legal lá, eu e o pastor Marcinho, sobre a Páscoa. Então, se você não assistiu, então vai lá. A gente vai deixar o link na descrição aqui. Dá pra deixar, ia falar isso, deixar o link aí, pessoal. Se você não conhece ainda o Sem Filtro Podcast, você vai conhecer. E a gente falou sobre Páscoa e os detalhes da Páscoa, que tem muito a ver com o que a gente vai falar, mas é bom ouvir os dois, né? É bom ouvir. Foi um pod top. A gente ficou lá 2h10, eu acho. Foi muito bom. Falando da Páscoa. Foi muito bom mesmo. Então você já pode pegar lá, tá bom, pessoal? E já não esquece de deixar aquele like aí pra gente. Segue a gente no Instagram. Nós estamos quase batendo 500 seguidores. Faltam 3 seguidores pra gente bater 500. Hoje a gente bate. Aonde? Então. Hoje, hein? No Insta? No Instagram. Boa, Certeza. Ajuda Um aí, pouco meu. devagar lá, mas a gente vai voltar também com força total. Ajuda a gente, tá bom? Deixa aquele comentário aí pra gente, envia isso aí pra mais pessoas. E puxa a sua cadeira, senta aqui com a gente, onde você estiver, aí no carro, na sua casa, no teu celular, que hoje o papo é bom, hein, paizão? Hoje o papo é forte. Hoje Forte. o papo Brabo. hoje o papo é profundo, no sentido de que a gente vai falar da morte, né? Vixe. É um assunto que a gente não gosta de falar muito, né? Quando não tem profundidade nem o contexto, o conceito da coisa, né? A morte, cara, por si só, ela é um assunto sinistro, porque ela é cheia de incertezas, né? A gente não consegue falar muito da morte e do que acontece depois da morte, porque ninguém experimentou isso. Então, tudo que se fala a respeito da morte, se fala baseado na fé. Na fé das escrituras, na fé daquilo que a gente ouviu, né? Então, existe um princípio muito louco que Paulo fala. Ele falou, ele fala em Coríntios, fala em vários lugares. Ele fala, eu vos entreguei o que também recebi. Eu vos ensinei aquilo que me ensinaram. De Jesus, no caso ele está falando. E é isso. Então a gente fala daquilo que a gente aprendeu aqui na Palavra de Deus. Mas ninguém esteve lá e voltou para falar, pessoal, eu fui lá, voltei, é isso mesmo. É tudo escuro. Ou não, esse né? lugar que é o paraíso, sei lá. Então ninguém foi. Então a gente faz baseado nisso, né? E a Páscoa, que é o grande assunto, é sobre morte. A Páscoa é sobre morte e ressurreição. Não ovo de Páscoa, né? Não sobre ovo de Páscoa, não sobre chocolate e coelho, né? Caramba, tinha uma frase do Felipe Vilela que ele falou, mas eu não consegui achar também, que ele fez uma analogia assim muito top, como que é aquela sua pergunta, como que foi parar coelho de Páscoa e ovo no meio dessa história toda? Então, o Felipe Vilela tem um podcast muito legal com o Rodrigo Silva, que eles falam um pouco de Páscoa e tal, né? Ah, é? É. Eu nunca vi esse aí. Eu não. ouvi lá uma vez, mas já faz uns... Ah, não. Não é, o Felipe Vilela é outro. O Vilela que você tá falando é do Inteligência Limitada. O Felipe Vilela é o que canta rap, que é gospel. Ah, não, entendi. É o Vilela do Inteligência Limitada. Ah, esse eu cheguei a ver um trecho assim. Eles têm um podcast muito legal sobre a Páscoa e que é bem instrutivo, vale a pena ver lá depois também. Ninguém sabe exatamente como que algumas tradições foram estabelecidas. Quer dizer, você tem uma ideia, né? Mas eu fico impressionado como a gente fala de coelho, de ovo, já que o coelho nem ovo põe. É mesmo, qual que é a analogia, né? Da onde vem tudo Eu isso? não sei de onde vem. Mas a ideia, eu acho que o ovo é porque é vida também, é fertilidade, é nascimento, alguma coisa assim. E me parece que o coelho era um símbolo de fertilidade e também o símbolo de uma deusa chamada Aoster, alguma coisa assim, que é da onde vem a palavra Easter, em inglês, que era celebrada, era uma deusa nesse sentido. Em que país que é isso, você sabe dizer? Cara, muitas festas pagãs, elas vieram assim, elas foram no sincretismo sendo juntadas com as festas cristãs. Então você pensa quando o Império Romano adotou o cristianismo, mas eles vinham, cara, de tanto tempo de
cultura grega e romana com seus devidos deuses, com suas devidas celebrações. Toda celebração que não é cristã é pagã. E algumas dessas celebrações foram embutidas, né? Por exemplo, a Páscoa, o Natal, que a gente sabe que não foi celebrado em dezembro. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. A probabilidade de ele ter nascido em 25 de dezembro é nula, praticamente, né? Mas por conta de algumas festividades pagãs, eles juntaram esses eventos. E então eles colocaram na Páscoa um evento cristão embutido com as adorações dessas Podia deidades. ser pelo menos o cordeiro da Páscoa, né? Fazia mais sentido. Faria mais sentido se ela fosse uma celebração judaica. Mas sendo cristã, o cordeiro já não fazia mais tanto sentido. Porque o cordeiro definitivo já tinha sido morto. Se bem que a Igreja Católica, desde Jesus branquelo na cruz até hoje, lá preso, todo pendurado, ensanguentado, né? E, enfim, aí essas festas vão se misturando. O Saião, ele fala uma coisa muito interessante. Eu sou fã do Saião nesse sentido do conhecimento também. O Rodrigo também é monstro. Ele fala assim, durante toda a história da humanidade, eles aprenderam a fazer celebrações muito baseadas nas mudanças das estações, das luas e etc., né? Então, todas as festas de solstício, que são aqueles dias que são os mais compridos, quando, no caso, esse dia ele tem exatamente a mesma duração de luz e de noite. Então, e eles fazem essas celebrações. Algumas celebrações se juntam às outras e elas acabam se transformando em festas dessa natureza, com sentidos cristãos, mas com figuras totalmente pagãs e misturadas, como, por exemplo, a árvore de Natal, aquelas bolas e tudo que envolve o Natal, que não tem absolutamente nada a ver com Jesus, né? E coisas desse tipo. Então a gente veio parar numa festa que a gente fala muito sobre dar chocolate, e nada contra. Eu mesmo escondi ovinho para meus sobrinhos acharem em casa, que é uma diversão, né? E a Francis falou bem, meus sobrinhos gostam tanto da Páscoa quanto do Natal. Cara, é tipo mesma equiparado, assim. Para mim, o Natal sempre foi mais legal, em termos de presente e tal, né? Esse Pegasus aí eu ganhei num Natal há 40 anos atrás. Caramba. Mas para mim o Natal era muito mais legal do que a Páscoa. Mas a Páscoa é legal pra caramba. Você ganha chocolate, bombom, etc. Esconde como criança. Tem pista, você sobe na árvore. Eu lembro que meus pais escondiam nas árvores do sítio lá, do rancho da família. Então era super divertido. Desde que a gente nunca esqueça o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso que eu ia falar, até porque a Francis falou, né? Que ela escreveu versículos. Tem todo um negócio legal voltado pro cristianismo mesmo. Cara, porque pra mim... Tô conhecendo a Páscoa, essa agora. Você sabia, por exemplo, da história judaica e tal? Zero. Não? Sabia só de Jesus. Nem direito de Jesus, amigo. Então, mas tá vendo? Eu pincelei um pouco isso. Dava para ir mais a fundo e talvez a gente consiga ir um pouquinho mais aqui agora. O podcast no Sem Filtro, o Rodolfão, foi top. A gente falou bastante disso. Isso aí tem uma aula lá, cara, completa. E então você vê, por exemplo, domingo eu fui levar minha família para casa, minha cunhada, meus sobrinhos, e a pequenininha, a Lelê, ela veio, eu sempre falo, o que vocês aprenderam lá? Né? E a Selminha arrebenta. A Selminha é a sogra do Cauê. Mas ela arrebenta e ela faz sempre os eventos lá. E aí eu falei, o que você aprendeu? E ela de pronto falou assim, Jesus tem uma coroa de espinho. E ele pôs. E aí, eu não sei se ela entendeu, mas eu falei, você vê como foi dolorido Jesus vestir aquela coroa de espinho? Como deve ter furado a cabeça dele, sangrado. E aí eu falei, sabia que aquela coroa era para pôr em você? E em mim também? E no Davi também? E nela também? E aí ele falou, mas Jesus vestiu aquela coroa por você, para que você não sangrasse na cabeça e não fizesse dodói na cabeça. Ele vestiu, e aí você deixa a ideia ali. Então eu acho que a gente não pode esquecer do que realmente se trata, né? A Lorena reclamou, né? A Aline te contou, né? Que a Lorena reclamou, falou, contaram lá na escola, mas, não contaram nada.
não explicou mesmo que Jesus foi crucificado, como que foi, do prego, não sei o que. Ela achou um absurdo, porque foi muito raso. Pouca informação. Para quem conhece, É. né? Então, você tem noção do privilégio que a Lelê conhecer a história da Páscoa que o Felipe não conhecia. É, Isso é então. assustador, mano. É, Não, a Rafinha tem 5, né? Ela tem a Lorena de 8 e a Rafinha de 5. Pô, a Rafinha, você faz muitas coisas, ela sabe na ponta da língua, mano. Eu com Eu 34. fiquei pensando nisso esses dias, mas cara, eu me converti com 20, 21, mas eu também não sabia nada. Agora você imagina, uma criança com 5, cara, já tem. É muito louco. é muito louco, cara. A história da Páscoa, ela fundamenta pra gente a palavra de domingo, porque quando a gente fala de morte e ressurreição, de morte e libertação, vamos assim dizer, melhor essas duas palavras, morte e libertação, que aconteceu na crucificação e na ressurreição de Cristo, isso remete à libertação e a vida que o povo teve saindo, sendo liberto do Egito há 1.700 anos antes, sei lá, 1.400 anos antes. Então, essas duas histórias têm tudo a ver. Então, falar sobre a morte e a ressurreição sem entender o que foi a Páscoa original é quase uma bobeira. E se a gente tiver que falar sobre a Páscoa original, rapidamente, para quem está ouvindo aqui, provavelmente pegou o culto. Mas o povo era cativo no Egito, Deus já tinha dado essa letra para Abraão, né, falando, você vai ter um povo que vai originar de você vai ter muitos descendentes, e esse povo um dia vai ser aprisionado no Egito. Depois de 400 anos eles vão ser libertos. E Moisés é esse que é levantado para essa libertação. A gente conhece bem a história de Moisés. E quando Moisés começa a promover a libertação, Faraó, que é a autoridade, é tipo o imperador do Egito, ele endurece o coração. Na verdade, eu acho muito interessante, porque Deus fala assim, eu vou endurecer o coração de Faraó. É muito louco. Para que as pragas continuem acontecendo e o Egito continue vendo a mão poderosa do Senhor. 9 pragas se acontecem, começar o rio se transformar em sangue, os enxames, a escuridão, as pestes e tudo que acontece, até chegar na 10ª praga, e a 10ª seria a definitiva. E para a 10ª praga acontecer, seria a libertação de fato do povo. Deus fala assim, Moisés, vai e fala para o povo o seguinte, fala para o povo se preparar essa refeição, que era um cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais das portas. A gente até falou no pod, né, Cauê, que o sangue nos umbrais tem um significado muito profundo, porque naquela época, nos umbrais das portas, eles punham marcas e símbolos dos deuses a qual eles adoravam, e passar o sangue sobre os umbrais representava você apagar a ideia de que aqueles deuses te protegiam. Vamos lembrar que era um povo que estava no Egito, acostumado com aquela cultura. Depois de muitas gerações, não era incomum para aquele povo ter alguns outros deuses egípcios, da qual eles também acreditavam e reputavam poder, especialmente para protegê-los ou para dar prosperidade, seja lá o que for. E esses deuses eram colocados naqueles umbrais das portas, que hoje seria o nosso batente, só que você não põe um batente fininho assim, era alguma coisa de madeira ou de pedra mesmo. E aquelas marcas ficavam ali. Então, passar o sangue do cordeiro, que seria o cordeiro morto, de 1 ano, macho, sem defeito, que também tem as suas simbologias, você pegar aquele sangue do cordeiro que você vai ter na refeição e manchar aquela porta, representava basicamente você estar sobrepondo aqueles deuses. Em obediência ao Senhor, eu estou manchando, estou apagando aquelas imagens e pondo no lugar uma imagem que é mais forte, que é a do sangue do cordeiro. E aqueles que assim fizeram, manchando as suas portas com o sangue do cordeiro naquela noite, foi livre do anjo da morte, que era o anjo destruidor que passaria para ceifar a vida dos primogênitos. Essa figura é muito linda, porque eles matam o cordeiro, eles passam o sangue, se valem do sangue do cordeiro naquela noite, e naquela noite Deus promove a libertação do povo do Egito. Essa libertação do povo do Egito ficou conhecida como a primeira Páscoa. E essa Páscoa teria que ser celebrada como um memorial perpétuo durante as próximas, todas as gerações possíveis, né? E para que o povo nunca se esquecesse do Deus que os tirou da escravidão e os livrou da morte. Porque, cara, vamos pensar numa coisa interessante. O povo egípcio não viveu as pragas diretamente. Deus poupou o povo de peste, de praga, de morte, de bicho, de uma série de coisas, né?
E então o Deus, O povo judeu, o hebreu. o povo hebreu. Ah, tá. O povo hebreu, que por sinal ficava um assentamento distante da capital egípcia. Então, Deus os poupou da morte e os livrou da escravidão. Então, a gente vai agora, 1.400 anos depois, a gente tem Jesus sendo morto numa festividade de Páscoa, representando um cordeiro pascal, cujo seu sangue vai trazer libertação e vai trazer, que vai poupar eles da morte, vamos assim dizer. No culto de terça, peguei o culto de terça, você falou também um pouco da Páscoa. Isso. Porque assim, beleza, o povo então continua celebrando ali, eles vão para a Terra Prometida e lá ainda tem celebração de Páscoa. Que horas que... Isso é interessante, porque o povo sai do Egito e 1 ano depois eles estão celebrando a Páscoa acampados no pé do Monte Sinai. Tá. Dali eles saem e eles não celebram a Páscoa, pelo menos não há registro, até que eles entrem na Terra Prometida, com Josué. Quer dizer, ficou 40 anos, não tem registro, pelo menos. Basicamente. E também, eles também não circuncidaram. Então, que era a marca da aliança, né? Que é uma outra história. Quando eles entram, eles fazem a circuncisão dos homens e celebram a Páscoa. Não há registro de celebração da Páscoa durante todo o período de Juízes. Pelo menos não há. Pode ser que tenha acontecido, nós não sabemos, mas se tivesse acontecido, eu acho que acho que iam registrar, porque eles fazem questão desses registros. O que acontece é que eles entram no tempo de reis, depois dos juízes, e a Bíblia faz menção de 2 reis só que celebraram a Páscoa, que foi Josias e Ezequias, mais ninguém. E quando a Bíblia fala da celebração da Páscoa, ela fala com uma conotação de renovar a aliança e de restauração, de avivamento do relacionamento do povo com o Senhor. Eles celebram a Páscoa. Então, olha como era importante, cara, você... Imagina, cara, que eu salvei a tua vida, te doei um rim, senão você estava morto. Aconteceu no dia 1º de abril. Beleza. Passou 10 anos, um dia você bate na minha porta e fala assim, cara, eu vim aqui para te trazer esse presente. Eu nunca me esqueci do rim que você me deu há 10 anos atrás. Trazer essa memória e celebrar isso, cara, era tão especial para Deus em termos de reconhecer o que ele fez, cara, que às vezes em que esses reis renovam, tem um termo que talvez não está me vindo à mente assim, quando eles fazem uma renovação mesmo das leis, eles renovam os votos diante do Senhor. Isso soa, cara, como uma gratidão, como algo que você não pode deixar de fazer diante de um Deus que te salvou, que te restaurou. Que não era o ideal, né? Eles pararem de celebrar isso, não era o que Deus queria. E mais, eles passam aquele período sem fazer, a mão de Deus pesa, eles vão para o exílio. Quando eles voltam para o exílio e eles começam a tentar fazer de novo, direito, já no segundo templo, uma das coisas que eles fazem questão de fazer é a Páscoa. Porque quando Esdras vai para trazer uma renovação espiritual, para trazer uma restauração espiritual para aquela nação, ele fala, tem que celebrar a Páscoa. Então essas eram uma das 3 festas que Deus determinou que eles tinham que celebrar anualmente. Com o passar dos anos, já no tempo de Jesus, as festas eram celebradas anualmente, aparentemente, periodicamente, sim, anualmente as festas eram celebradas. E aí Jesus deixa como mandamento para nós também, como igreja, a ceia, que nada mais é do que uma celebração da morte e ressurreição. Um upgrade 2.0 da Páscoa. Mas é que também é a mesma coisa, né? O mesmo objetivo, tipo, não deixa de celebrar isso. Não deixa de celebrar. E todas as vezes que eles fizerem, façam em memória de mim. Isso é muito louco, porque até pegando do pouquinho que a gente começou falando, cara, o Brasil é lotado de cristão, a maior parte é cristão. E isso que o Fê falou, eu não tinha ideia que era isso, aquilo. Tem noção de quantos milhares de cristãos não têm ideia do que é a Páscoa? E esse conteúdo é importante por isso. É pesado, né, se você pensar nisso. É muito pesado, cara. Se você tem uma nação que tem 80% de cristão, seja católico, seja evangélico,
mas que não tem ideia do Tem que ideia. de fato representa a Páscoa, entendeu? E outro ponto é exatamente esse. E até nós, que eu até falei brincando, eu abri o culto domingo e falei, olha pro lado aí, olha que Páscoa linda que tá do seu lado. Porque todos nós passamos pela Páscoa, né? A passagem da libertação do pecado e tudo mais. Então, só que ao mesmo tempo a gente acho que se esquece rápido mesmo. Tipo assim, talvez alguém que caminha 15, 20 anos na igreja fala, mensagem da Páscoa, pô, já sei e tal, mas e a contemplação disso, né? Será que você contempla mesmo, você valoriza? Você... Cara, mas imagina que a gente chegasse no teu aniversário e falar, Cauê, De novo, tá cara. boa, mano, já Já deu, né, amigão? 35, cara. Vamos ficar Vamos uns cantar de anos aí novo, sem celebrar. É exatamente Tipo, isso. cara, tá bom, mas que, né, perdemos a Páscoa, né? É. Vamos deixar de celebrar. Enfim, e aí a Páscoa agora, num evento de Páscoa, 1400 anos depois, Jesus está lá em Jerusalém, sendo perseguido pelos fariseus, por aqueles que eram a elite religiosa, vamos dizer assim, e que tinham um modelo, como que pastorzão, um establishment, É. a máquina funcionando. Jesus se levanta meio que contra eles, batendo de frente. Eles já não estavam gostando de Jesus, estavam arrumando uma ocasião para pegar Jesus na curva. E a Páscoa foi o evento onde eles encontraram uma ocasião para pegar Jesus. Jesus é morto numa sexta-feira de Páscoa, a gente conhece como Paixão, a Paixão de Cristo, sexta-feira da Paixão, e ele é enterrado na própria sexta-feira. O sábado ele passa dentro do túmulo, porque o sábado era o Shabá judeu que ninguém trabalha, e no domingo pela manhã ele ressurge. E essa é a Páscoa que a gente celebra até hoje, sexta, sábado e domingo. Já que a gente tá fazendo um monte de jabá aí também, na quinta-feira eu preguei uma mensagem que fala sobre isso. Se você quiser saber um pouquinho, tem um pouco de detalhado ali como que foi a crucificação. Crucificação. Foi sobre todo esse processo aí de Jesus, como que foi o julgamento. Foi um resumo, mas dá para aprender bastante coisa lá também. E não falta é pregação. Daquelas horas, né? Das horas que antecederam, exatamente. A gente fala um pouquinho da ceia até a morte de Jesus, de fato. Eu já sabia que no domingo havia uma mensagem de ressurreição. Eu falei, não vou falar da... Vou pegar outra partezinha. Só até a morte. Não, Tanto que até esqueci de passar o nome do pessoal da comunicação. Acho que ficou lá na quinta-feira, Vitória do Rei. Acho que alguma coisa assim. Mas a mensagem era, acho que seria o corpo morto de Jesus, o corpo morto que traz vida. Seria algo mais nesse sentido. Entendi. Então, essas horas foram as emblemáticas, né? Se você parar para ver, um filme que eu amo, mas assim, eu acho que ele foi tão feliz, o Mel Gibson, dirigindo o filme A Paixão de Cristo. É muito bom, cara. Sim. E vai ter o 2, né? Vai ter o 2, né? Vai. É bom. Como o 1 terminou, já fica ali, né? Tipo, Jesus... Quanto tempo faz esse filme? Tem bastante 20 tempo. anos. 20 anos? 20 anos. Caraca. É bastante. Bastante mesmo. 2004. Acho que foi janeiro de 2004. Eu lembro que eu fui com a galera do Bola. Ele foi muito feliz porque o filme, para começar, o filme é em hebraico. É muito louco isso, cara. O filme Nossa, inteiro não sabia, é em hebraico, E ele tem brabo, né? poucas palavras, o filme tem. E as que tem são... E o hebraico, cara, ele é forte, ele é profundo, cara. Ele tem uns arrastos ali que você fala, mano, olha essa palavra, não sei nem o que é. É boa noite, forte. mas é forte. Então, quando você pega, por exemplo, The Chosen, que a gente ama assistir, né? É um inglês com sotaque. Para eles... Sim. Tipo, faz muito pouco sentido isso, você botar sotaque em inglês, né? Mas a maioria assiste em português, mas o Paixão de Cristo é inteiro em hebraico, e é muito legal. E ele o filme inteiro é sobre essas poucas horas da qual você pregou quinta. Mas é pesado. São horas que a pregação foi... Eu peguei um estudo de um médico que lauda todos os processos, desde quando ele toma a primeira bufetada na cara, tudo o que ele sentiu, como que foi. Ele fala clinicamente o que aconteceu no corpo de Jesus. É absurdo. Por exemplo, você falou só um detalhe que eu não sabia, foi pesquisando isso daí, da coroa de espinhos. Que ela até, se você pega no filme e tal, e como a arte retrata, ela até um negócio esteticamente não é nem tão feio assim. É quase que uma tiara, né? Tudo bem que no filme mostra ali cortando, mas na verdade ela era que nem um gorro. Ela tinha tipo um capacete mesmo, e os espinhos eram até de 15 centímetros.
Então aquilo entrou na cabeça, tipo no couro cabeludo mesmo. Não era só aqui na testa, tá, onde sangra, assim. E aí ele explica as dores e como que o negócio é absurdo, porque é muito sensível o couro cabeludo, né? Uhum. Enfim, é forte, cara. Não, o peso dele na cruz, sobre os pulmões, como aquilo causava asfixia, enfim, É. e tudo aquilo, né, cara? Você, uma vez pendurado na cruz, você tem que ficar fazendo uma calistenia ali para segurar o teu... Porque se você relaxa, você já perde ali, você não consegue respirar. Para você manter a respiração, você tem que ficar tensionando o teu... Cara, é um negócio muito E aí pesado. rasga ainda mais no prego, e ele fala disso também. E a própria coroa também, quando ele fazia esse movimento, afundava mais ainda. Não, e fora a chicotada, né? Com bola de ferro e osso. E osso. No filme passa bem essa parte do osso. Que ele arranca uma teca da... Nossa, é doido. Enfim, Alto esse preço. sofrimento todo, isso daí eu acho que foi pesado para ele resistir. Mas uma coisa que eu gostei de entender, ele não fez força para sair do túmulo. Ele fez força para chegar até aquele dia lá. Né? Isso foi muito forte. Muito legal. Bom, e aí, sim, quem crê em coincidência, porque a Bíblia ela é um conjunto de 1 bilhão de coincidências. É absurdo, né? Absurdo o tanto de conexão que tem, né? De conexão que Deus desenha, né? Esse evento de Jesus acontece realmente numa Páscoa, representando o Cordeiro Pascal. Esse verso que a gente leu no culto de terça e também no de domingo, que para mim é emblemático, que é João olhando para Jesus, né? Depois de um reencontro, talvez de alguns anos, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como João já tinha clareza do que um cordeiro representava, né, naquele dia, em termos de propiciação pelos seus pecados. Aquele esquema da substituição. Um sangue é derramado para que outra pessoa possa viver, né? Você falou do Egito, né, que a gente falou também da parte da Páscoa, a primeira Páscoa. E você falou também sobre as religiões. Eu também mencionei isso quinta-feira, que nenhuma religião consegue nem explicar, nem conter, nem prever, nem evitar a morte. Então algumas até acabam celebrando a morte de alguma forma, tentando explicar, tentando... O próprio Egito, né? Eu vi esses dias, eu estava vendo um documentário do Egito, e as grandes construções, aquilo que eles mais investiam grana mesmo, as próprias pirâmides, elas eram para receber os sarcófagos, né? Eram para receber os mortos. Uhum. Eles mesmos viviam em tendas, né? Tinha até um conforto perto do que o povo hebreu tinha, mas só que eles viviam em tendas, os fariseus. Os faraós. Então, que é bem parecido. Eles se preocupavam com o pós-morte dele. Tanto que eles colocavam muito ouro dentro do... A riqueza e o esplendor era para a morte, não era Eles acreditavam no pós, né? Eles acreditavam no pós. Mas olha que percepção distorcida, deturpada. Eles guardavam suas riquezas em seus túmulos porque eles pensavam que isso poderia ajudá-los no pós-vida. Tipo, deixa eu enterrar uma grana aqui comigo, porque vai que eu acordo. Levar um ouro aqui. Levar um ouro. Sabe lá Deus como é que vai ser na minha vida. Mas eles davam mais importância para o lugar onde eles iam ser colocados como mortos do que os que eles viviam em vida, né? Certeza. Isso é sinistro. E aí várias outras religiões que vai sempre... passar pela morte, tentar explicar e tal, enfim, mas ninguém consegue chegar num denominador. Não chega, mas tem uma coisa que é interessante. As religiões, elas foram criadas basicamente ao redor do destino eterno do ser humano. As religiões falam sobre isso. Como que você perpetua a tua passagem na Terra? Exatamente. Então a gente cria uma religião a respeito disso. E ela vai, né? Porque se a tua religião serve só para o teu tempo de vida na Terra... que porcaria de religião, né? Se ela não te dá uma solução para o pós-vida, né? E aí entra no começo da palavra. Os coríntios, o povo de Corinto, eles viviam basicamente essa dúvida aí. A gente juntou, porque os coríntios, o povo de Corinto, ele era uma igreja da qual Paulo tinha levado a mensagem do evangelho e que, inclusive, ele começa Coríntios capítulo 15, eu estou no trecho errado aqui, ele começa 1 Coríntios capítulo 15 falando assim, cara, é sério que a gente... eu só ensinei vocês aquilo que eu recebi, mas tem uns aí que estão dizendo que não creem na ressurreição. Então ele tem que abordar o assunto da ressurreição de Cristo, que é a Páscoa.
né? Então ele... Nossa, eu abri em 1 Crônicas 15. Deixa eu abrir aqui, ó. A gente acompanha junto. Eu acho que a gente vai ler bastante isso. Ele começa dizendo assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Tá vendo? Ele recebeu segundo as Escrituras. Então você vê o elemento fé aqui sempre presente. A gente vai, em algum momento desse discurso todo, por mais claro que ele tenha sido domingo, por mais claro que ele seja exposto aqui ou em qualquer lugar, você vai esbarrar na fé. A ressurreição de Cristo está baseada na fé. Então, Isso é louco. isso é louco. Então a gente vai chegar. Então ele fala: eu ensinei vocês o que eu recebi, que Jesus morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu para Pedro, para muitos outros e tal e tal. Aí ele fala: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Pô, e se ele não morreu e ressuscitou, então a gente é pecador e os nossos pecados estão sobre nós. E se essa é a realidade, então nós estamos pegos pela morte. Então agora ele começa a construir o argumento, né, o conceito dele de morte. Ele fala: não, se Jesus não morreu e não ressuscitou, os pecados ainda estão sobre nós. A gente vai precisar ficar sacrificando o cordeiro até que ano? Não, ele já morreu, ele é o sacrifício definitivo e ele venceu a morte. Então ele meio quase que conclui esse capítulo inteiro dizendo assim: ele já venceu a morte. Por isso, ó morte, onde está a sua vitória? Alguém já te venceu. Onde está seu aguilhão? A gente não precisa mais ficar tendo medo da morte, porque ela já foi vencida por aquele que ressuscitou. Basicamente, essa é a ideia do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mudar de lado um pouquinho. Os judeus não sacrificam mais hoje, né? Nos rituais deles religiosos. Essa é uma das grandes dores de um judeu. Porque desde o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi derrubado, foi destruído pelos romanos, nessa terceira revolta judaico-romana, como eles chamam, onde o templo foi destruído, milhões de judeus foram mortos e foram expulsos de lá. Jerusalém foi destruída e o templo, por sua vez, também. Desde aquele ano não existe mais templo, ou seja, faz 1940 anos, faz a conta aí direitinho depois, não, quanto dá? 2024 menos 70, basicamente, faz a conta aí. Faz 1950 anos que não tem mais templo. E aí eles não têm onde sacrificar. Eles não têm onde sacrificar. Cara, que louco que é isso. Eu nunca tinha parado pra pensar. O quê? Como que Deus domina a história, irmão? Porque, assim, eles não sacrificam na marra. Porque eles, crendo ou não no sacrifício vivo de Jesus, eles não sacrificaram mais. Eles não sacrificaram mais. Ainda que seja na marra, isso que eu ia porque eles falar, não têm mais templo. Porque o templo ressuscitou, mas irmão. O sacrifício, É louco. um dos motivos que eles anseiam a construção do terceiro templo é para a volta do sacrifício diário. Uau. Porque era diário que se fazia, né? Mas se eles querem tanto, por que não... Bom, sacrifica em casa, né? Mas... Então, mas aí que tá, olha que louco que é isso, como que a história, a Bíblia se conecta. Eu ia até falar isso. Ah, a Bíblia foi manipulada. Como é que você manipula um negócio que foi profetizado por anos de um povo, aí isso se cumpre, isso é escrito em outro período, milhares de anos uma coisa depois. com conexão com a outra. Você abriu ontem a palavra tem a falando de conexão, Davi. tem a conexão com a outra, e esse povo primeiro aqui não acredita na segunda parte. Então, assim, tipo, se a Bíblia fosse algo pensado em ser manipulado, seria um conluio com os judeus aqui, ó. Vamos criar uma história para enganar a humanidade. Não, tem divergência dentro da... Dentro deles, que começaram. Ou seja, porque a Bíblia não tá nem aí para se defender. Uhum. Ela se conecta e ela acontece. E olha que louco, não tem templo. Jesus falou lá, derruba esse templo aí que eu reconstruo em 3 dias. Como que você vai fazer isso? Demorou não sei quantos anos e tal. E desde a morte dele, então, não tem sacrifício. Porque o modelo do tabernáculo, que é o modelo do templo, que você entra por um átrio, você depois passa por um processo de sacrifício, porque o altar do sacrifício ficava ali,
depois você passava por uma espécie de lavagem para ir para o santo lugar, depois para o Santíssimo, um sacerdote. Esse modelo do tabernáculo era o mesmo modelo do templo. E isso foi derrubado. Meu E Deus. quando ele fala, eu vou construir um templo em 3 dias, é que todo esse sistema, Tava tudo nele. ele continua, mas é tudo nele Nele. agora. Tudo nele. O sacrifício Ele aí, trouxe tudo para ele. ele trouxe tudo para E ele. é na marra É o agora que isso modelo. acontece. E isso é muito louco, se eu falar de escatologia também, todo mundo sabe que a reconstrução desse terceiro templo aí é o ápice de toda... Do fim. Do fim, exatamente. Exatamente. E é a volta de Jesus, ou seja, eles estão esperando exatamente pela mesma coisa que a gente, só que eles creem numa figura física e a gente numa espiritual. Exatamente. Porque vai coincidir exatamente, talvez, a reconstrução do templo com a volta dele. Ah, mas e aí? Ele apareceu e voltou. Vai dar tempo deles se arrependerem? Ixi, aí é outra história, Não, né? aí é outra Porque, história. né? É rápida a coisa. Mas todo joelho vai se dobrar, mano, esse Então, dia. mas essa é uma história que fica muito, muito clara na questão da tribulação, como alguns acreditam que ela vai acontecer como forma de chance para os judeus. Tem gente que acredita que ela não vai acontecer, que Jesus vem numa pancada só e quem foi, foi, quem não foi, não foi, como o próprio Rodrigo, né? Mas tem gente que acredita que existirá tribulação, só que sem o Espírito Santo, meu amigo, eles vão ter que pagar esse preço aí, entendeu? Essa é uma discussão vã, porque importa o que você decidiu a respeito de Jesus, né? Quer dizer, não é que é vã, ela é ok. O que eu estava tentando achar aqui, enquanto a gente estava... Andando de lado um pouquinho? Não, eu estava tentando... andamos aqui, mas tem esse trem que vai sair de Tel Aviv para Jerusalém. Hoje é uma viagem ali de 1 hora e pouco, 1 hora e meia de carro. Você faz de Tel Aviv para Jerusalém. O aeroporto principal de Israel é em Tel Aviv. E esse trem, eles têm vai ser um trem desses bala, assim, trem-bala, esses trens de alta velocidade para você ir, para que a galera que pouse lá ou que vá possa ir para Jerusalém para a celebração das festas no templo anualmente, né? Porque, imagina, vai vir gente do mundo inteiro. Lado, E mais, no trem eles têm previsto vagões só para carregarem os animais para Jerusalém. Isso está no projeto, assim. Caraca. Mano, eu precisava achar aqui, porque é muito interessante esse videozinho aí que... Poucos negros tá vendendo no trem, pomba, tudo igual. Então. Enfim, mas essa a perspectiva dos judeus. Eles ainda creem que alguma coisa tem que ser sacrificada para perdão dos pecados dele. Cara, eu viajei agora, eu tô viajando nessa história aí. Que eu fiquei imaginando, os judeus reconstroem o templo e no dia da inauguração dele, o que aconteceu no dia da inauguração do templo? Do qual? Do de Salomão? A glória desceu? Shekinah, né? Que veio e tal. Você imagina se isso, eu creio muito nisso. Se acontecer historicamente desse templo ser reconstruído na inauguração do templo, é a volta de Jesus, mano. Eu sei lá, imagina que loucura, porque é exatamente o simbolismo da Shekinah. Eles não queriam templo de e pé. tal. Vocês não queriam templo, agora deixa eu mostrar o que é o então, templo. deixa eu mostrar o que é o templo. Cara, o Felipe não é muito dessa época, quem é novo convertido, mas tem um filme ficou muito emblemático no meio dos cristãos que chama Deixados para Trás. Simone já assistiu, vive falando pra eu assistir. Você tem que assistir. Tem o 1, 2, o 3, deve ter umas 3 edições desse filme aí, tipo a parte 1, a parte 2, a parte 3. E num deles é muito interessante porque eles acham uma solução para construir o templo dos judeus em cima da esplanada, encaixado ali entre o que já existe ali, para ficar tudo ali junto e tal, como a ideia de Isaías de que lá seria a casa de oração de todos os povos. Né? Tem um projeto disso também, se não me engano, se chama Templo de Abraão. Que existe um projeto. As 3 religiões monoteístas aí seriam tudo lá. Exato. E, enfim, é essa percepção aí que eles têm. Mas, enfim. Bom, voltando aqui, pra palavra. voltando para a palavra um pouquinho, pecado é rebelião? Pecado é rebelião. A raiz dessa palavra é rebelião. E lá no jardim... Então vamos lá. Para a gente falar sobre morte, a gente começou a entender aonde que a morte entrou na cena. A parte da morte eu achei espetacular. Por quê? Porque
na criação não era morte, não existia morte. A morte não fazia parte do projeto ali. Ela já existia, porque no evento da criação do jardim ali, no evento da narrativa de Gênesis, Satanás já havia se rebelado. Tanto que ele se transforma ali, se apropria de um corpo para poder, no jardim, tentar o homem, a mulher e tal, né? Então, esses espíritos caídos, eles já estavam devidamente aprisionados da maneira com que Deus queria que eles estivessem. A Bíblia fala em Apocalipse que existem espíritos aprisionados para o fim, estrategicamente. Quando Deus entender que é a hora de liberá-los, eles estão lá presos, cativos, até a hora que Deus resolver liberá-los para os seus propósitos, né? Então, eu gosto de entender que a morte foi Deus quem criou, mas ela era sem poder, ela não tinha poder para operar, até que a morte pudesse ser ativada e ter poder para operar, e isso aconteceu através do pecado do homem. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, no verso 55, 56, ela fala: morte, aonde está o teu aguilhão? Então ele fala assim: o poder da morte é o pecado. E se você descobre o que dá poder para a morte, você agora pode estabilizar esse problema e tirar da morte o poder de matar, porque você descobriu o que dá poder para ela. Então, você não precisa temer a morte desde que ela não esteja... Ela não tem poder sobre sua vida. Poder sobre a tua vida. E aí ele também fala nesse mesmo verso que a força do pecado é a lei, é isso? Isso. Porque também a gente não consegue viver pela lei. A gente 100%. peca, né? Exatamente. Aí Jesus vem e quebra a lei. E cumpre a lei. Ele cumpre a lei, né? Nele. Exatamente. Isso é importante. Ele não quer que ele quebre, ele cumpre a lei nele. E aí a gente aborda um aspecto muito interessante, cara, que vale a pena pregar sobre isso eventualmente, de como o mundo espiritual funciona por leis. Isso é legal. E de como, quando a Bíblia aborda justiça, que é justiça, cara? Alguém te lesou. Você vai então, entra na justiça, para que a justiça seja feita, você vai ter que ser indenizado, recompensado, você vai ter que ser indenizado, sei lá. Sim, E um juiz tem que julgar isso. Um juiz tem que julgar e falar assim: você foi lesado tanto, você vai ser restituído em tanto, e quando isso é feito, a justiça foi, né? Sim. Então, quando a Bíblia fala que Deus odeia a injustiça e ama a equidade, é que ele está falando assim: eu odeio quando a justiça não é feita, porque o que eu estou aqui para fazer é me certificar de que aquilo que foi determinado vai ser cumprido. Isso que é justiça. Então, quando alguém morre num assalto e a família está lá chorando na TV, o que eles falam? Tudo que eu quero é justiça. Justiça. É justiça. A justiça precisa ser executada. O cara precisa ir preso. Quando ele é preso, eles ficam em paz. Então, o mundo espiritual funciona por leis. Tanto funciona que, se você comete um pecado, é necessário que exista uma paga para esse pecado. E Satanás agora se apega à lei espiritual que Deus mesmo criou para executar aquilo que ele pode executar. Por isso que a gente usa esse termo como cristão, não sei se é meio crentez, mas é real, é o termo legalidade. Isso é legalidade, porque você fazendo algo que é rebelião contra Deus, você deu uma legalidade para Satanás, que agora legalmente tem poder de agir sobre a tua vida. Ele não invade a sua vida, ele tem legalidade porque você deu. Como pela própria essência do nome, e a Bíblia retrata ele como acusador. Acusador. O papel dele é ficar se valendo dos teus erros para requerer. Olha lá, Deus, tá vendo? Ele pecou, você tá vendo? Você falou que olha lá. E ele fica lá Como querendo. tem uma lei, é lei. E se ele é o acusador, se você faz necessário um advogado para te defender diante do justo juiz. Então, esse cenário espiritual é muito comum. Você já pregou uma vez aqui sobre uma cena assim que existe, que é narrada na Bíblia, acho. 1 João, capítulo 2, verso 1, fala assim: filhinhos, não pequeis,
Mas se pecardes, tendes um advogado perante o justo juiz, que é Jesus Cristo, Senhor. Então ele faz esse papel de falar assim, não, você está acusando ele, mas já foi pago isso daí. Desde que você recorra ao sangue de Jesus, Exato, né? que te perdoa de todo pecado, entendeu? E se ele é justo juiz, ele tem que cumprir a justiça. E a forma dele fazer isso foi cumprir nele mesmo. Foi cumprir no próprio filho. Foi cumprir no próprio... Por isso que eu falei, o verso que condensa toda a história da Bíblia, provavelmente seja mesmo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele falou assim, eu não quero que os meus filhos morram, então eu vou aplicar o juízo em Jesus para que eu preserve os meus filhos. Então ele amou tanto os seus filhos, o mundo, que ele deu Jesus para carregar e levar essa paga sobre ele, para que a gente pudesse ter vida. É mais ou menos isso, né? E uma outra analogia também que eu fiz eu vi uma mensagem do AP, do Rina, que ele falou sobre isso. Na antiguidade também um rei, quando ele conquistava o outro rei, ele usava a coroa daquele rei para simbolizar, né, que ele tomou posse, que ele venceu e tal. E a coroa de espinhos de Jesus também tem muito a ver com a rebelião e com o Gênesis. É porque o espinho representa maldição. Da terra. Desde Gênesis, o espinho representa maldição. Quando o homem pecou, ele recebeu uma sentença, que entre espinhos ele semearia e com sorte seu rosto colher. Então o espinho representa a maldição e ele levou sobre si a maldição que recairia sobre o homem. Que tinha era o rei, né? O príncipe desse mundo foi destronado e ele usou a coroa. Ele perdeu a coroa dele. Exatamente. Você falou isso aqui, então. Isso a Bíblia é muito embaçada. Forte, né, cara? Tanta analogia aí. Muito forte. Então agora, vamos assim dizer, Paulo está explicando para o povo de Corinto, falando assim, cara, se vocês entenderem isso, vocês vão entender que os seus pecados foram carregados por Jesus, vocês não têm que carregar mais eles. E por que isso é importante, cara? Porque se você vive como se alguém não tivesse pago os seus pecados, você vive como quem tem que pagar por eles. Exato. Pô, e viver como quem tem que pagar por eles é muito pesado. O peso de ficar... Você acorda todo dia sem paz. Exatamente, é mais ou menos isso. E você não tem sequer paz a respeito do teu destino eterno, né? Então, aquele povo precisava entender isso. E a ocasião da Páscoa foi muito oportuna para falar sobre mais este problema da igreja de Corinto, que é muito... Mas assim, eles bugavam em relação à reencarnação. Por que eles não criam na ressurreição? Por conta também, será, da cultura? Porque naquela época a cultura era bagunçada, né? Então, se você... Então, pela cultura, alguma linha de pensamento filosófico grega não acreditava. Mas mais do que isso, cara, olha que interessante. Eu vou pôr aqui... Quer ver? Caramba, voltei aqui para a primeira... Eu vou ler aqui uma coisa que eu gosto muito, um exercício que eu gosto muito de fazer, que é ler na mensagem, tá? Peraí. Paralela. Só um segundo aqui, peraí. A minha Bíblia, às vezes, ela é complicada. O pecado, então, e a rebelião foi o que ativou a morte, o poder da morte, né? É como se fosse um combustível. O pecado é o combustível dela. É como ter um carro e não ter nada de gasolina lá, ele não vai andar. O carro existe, mas ele não vai andar. Se você... Exatamente. Agora, por que eu estou falando isso? Porque olha que interessante, cara. 1 Coríntios 16, estou no 15. Aqui, ó. Ele fala assim, se vocês... Preciso achar esse trecho aqui. Segura um minuto, quer ver? Entender sobre... O Paulo é muito profundo, né, cara? Da mesma forma que o primeiro Adão pecou e introduziu o pecado na humanidade, através de um novo homem, o pecado seria destituído da humanidade. Mais ou menos isso que ele fala aqui nessa descrição. Mas ele está explicando aqui para a galera de Corinto o seguinte. Quer ver, ó? Agora, quero fazer-lhes uma pergunta difícil, mas importante. Se vocês se tornaram cristãos, crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como podem alguns de vocês afirmar que não há ressurreição? Se não há ressurreição, Cristo não está vivo.
E se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado, e vocês investiram a vida numa ilusão. Além disso, se não há ressurreição, nós somos ainda culpados de mentir a vocês sobre Deus e tudo que compreendemos aqui. Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou, vocês continuam na escuridão, mais perdidos do que nunca. O que eu quero dizer assim, eles não acreditavam na ressurreição. Muito provavelmente porque eles nunca tinham visto alguém ressuscitar. Por isso que eu falei, cara, alguém já viu alguém ressuscitar? Não, eu não. Pô, Jesus fazia esses tipos de milagre. E ele falou que a gente faria igual e maior. Mas eu nunca tive fé para ressuscitar alguém. Eu falei um pouco disso na palavra de quinta também, que eu andei um pouco de lado e tentei mergulhar um pouco na história. A ressurreição de Lázaro deve ter sido um baita escândalo. Tipo assim, porque exatamente essa pergunta, quem já viu isso? Quem já foi num enterro e depois de ainda Alguns dias. Eu já ouvi testemunho já ouvi testemunho. Não conheço ninguém fisicamente que fez isso. É o que eu quero, Gabi. Mas quem que você sabe que foi, enterrou e depois de 4 dias, mano, você não sabe, o cara saiu de lá e tal, aí a galera foi lá ver ele. Então, assim, um escândalo absurdo. Tanto que começam a tramar a morte de Jesus por causa desse evento. Fato. Exatamente. Agora, ele tinha ressuscitado outras pessoas, mas outras pessoas que estavam doentes, era difícil dizer que elas ressuscitaram. Sim, será que estava mesmo? Podia até rolar, mas um cara 4 dias. 4 dias cheirando podre dentro de um túmulo, aí era absurdo. Era grande já. Então, ele atrasou a volta dele para encontrar Lázaro justamente... Ele já sabia, né? Para dar esse impacto. E ele fala, paizão, na palavra ele fala assim, eu deixei isso por causa de vocês, ele fala para os discípulos. Aí você fala, como assim? Deixou o amigo morrer por causa dos... Aí porque ele queria ensinar. Ele já estava preparando os discípulos, né? Sobre ressurreição e vida. E foi louco também, que eu tô andando de lado pra caramba, mas quebrei seu raciocínio aí, Nada, não, nenhum. Não, porque você falou assim, que como que a gente sabe isso tudo, então? Como que a gente acessa a ressurreição de Jesus? Pela fé. Quando ele fala isso lá, que ele chega lá para Marta e Maria e ele fala o que vai acontecer, e aí ele fala aquela fatídica frase lá, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que ainda que esteja morto, que se crê em mim viverá, ele termina perguntando, você crê nisso? E essa foi a pergunta que eu fiz para a igreja, que eu falei, essa é a pergunta que a gente tem que fazer, tipo, você crê mesmo nisso? Porque é aqui que, como você falou na palavra de domingo, isso aqui demanda toda a sua vida, talvez, com Jesus. É a palavra mais importante. Porque se você não crê nisso, e tem muita gente que se diz cristão e talvez não crê, né? Assim, talvez porque não conhece, talvez porque, sei lá. E era meio isso, então, o povo de Corinto ali, que eles estavam vivendo. O povo de Corinto não tinha fé suficiente para isso, para entender a ressurreição. Agora, tem uma coisa que é interessante, que eu estava pensando. O plano original incluía a vida. Existia no jardim a árvore da vida. Você podia comer dela livremente. A árvore da vida traz para nós a ideia simbólica de que você vai viver para sempre. E essa árvore, ela foi bloqueada, o acesso a ela, por 2 anjos com espadas flamejantes protegendo essa árvore no jardim. Mas a Bíblia diz que quando a gente for para esse lugar onde não vai haver mais pecado, onde a gente vai estar com o nosso corpo glorificado, ali vai haver uma árvore da vida, novamente. Ou seja, a gente vai para esse lugar onde a vida vai ser plena e não haverá mais morte. Então a morte não tem absolutamente poder nenhum num lugar onde a plenitude de vida com o Senhor. Então, quando você perguntou a respeito da rebelião, do pecado, que nada mais é você se colocar contra a vontade de Deus. E quando Jesus fala assim, cara, meu pai me ama, eu não faço nada que eu não tenha visto meu pai fazer e que esteja em desacordo com meu pai. Então, eu tenho 0 de rebeldia, 0 de pecado. A vontade dele é totalmente plena em mim. Então, Jesus é a manifestação viva de Deus na terra, modo de dizer. Ele é isso, entendeu? Então, porque ele viveu essa vida, a morte não tinha acesso a ele. Enfim. E a analogia absurda também que eu achei incrível todo mundo se preocupa com o seguro de vida e as pessoas não se ligam no seguro de morte. Cara. Nossa, cara, essa apólice aí é pesadíssima.
Se algum de nós morresse, é óbvio que a gente ia ficar super triste. A gente fica pensando assim, cara, quem morre, o Miles Monroe fala isso, o lugar de maior desperdício na Terra é o cemitério, porque ali tem muita gente que morreu sem ter cumprido, vivido seus propósitos na Terra, vamos assim dizer. Quando você viveu a sua vida, na tua geração, você morreu, você foi recolhido, a tua idade chegou, cara, e essa pessoa morreu em Cristo, Beleza. isso quase deveria ser mais um motivo de celebração do que de tristeza, porque a pessoa cumpriu o seu propósito na Terra, viveu aquele que era o plano de Deus e morreu salvo. Cara, você vai ver ele já. Completou o ciclo. Pô, cara, vamos se alegrar com isso aí. E ninguém mais tem essa esperança. E ninguém tem mais essa esperança. Esperança viva, né? Nenhum outro povo tem isso, cara. Pode ser, enfim, todo mundo tenta explicar e tal. Paulo, ele aborda isso em outras ocasiões também. Então, ele fala nesse evento aqui de uma forma muito interessante. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Oh, Jesus, me ajuda aqui. Ele fala aqui, ó, quer ver? Olha que interessante esse verso. Eu não li, tinha muitos versos que eu queria ter lido aqui, mas eu não consegui ler Mas ele fala aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4. Ele fala assim. Aqui, ó. Irmãos, quer que eu leia na NVI ou na mensagem? Eu gosto da mensagem. Da mensagem? Então vou ler. Presta atenção, segura essa, moleque, na mensagem. É muito top isso aqui, ó. Se alguém quiser acompanhar em casa, está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Quanto à pergunta a respeito do que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Para começar, vocês não devem pensar como as pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e vem... Por que eu não li isso aqui, cara? Meu Deus. Peraí, vou ler de novo. Para ler aqui. Para ler aqui. Para começar, vocês não devem pensar como as pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e venceu a morte, Deus, sem dúvida, trará de volta à vida os que morreram em Jesus. Então é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estivermos vivos não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando, será como um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá dos céus e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então, o resto de nós, os que ainda estivermos vivos, seremos reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras. Meu Deus. Nossa, top, hein? Caramba, era isso que eu tinha que ter lido, cara. Deixa eu pôr anexo. Era isso que eu tinha que ter lido. Demais, né, cara? Você é louco, que top. Brabo, hein? Então. Aí tem muita clareza. E o outro que você tinha lido, um raciocínio lógico, né? Que ele fala ali para os coríntios. Cara, peraí, então se Jesus não morreu, então, aí ele vai fazendo esse raciocínio lógico. Eu já tive esse diálogo, por exemplo, com quem crê em reencarnação. E se você está ouvindo aqui, não é para escarnecer e nada, e nem estou te estimulando a você ir lá debater e tal. Mas quando eu tive esse diálogo, eu fiz pelo raciocínio lógico mesmo. Eu perguntei para a pessoa, mas você crê em Jesus? Porque eles creem da forma deles, né? Segundo não sei quem, né? O evangelho segundo não sei quem lá. Não, eu creio em Jesus. Tá, você crê que ele é o Filho de Deus? Claro. Você crê que ele morreu na cruz? Claro que creio. Não. Então, peraí. Então tem alguma coisa errada. Porque se você está me dizendo que você tem que viver e você tem que reencarnar depois na outra vida para poder ou pagar ou colher o que você viveu, porque tem o negócio do karma e não sei o quê. E meio que nessa filosofia você vai se auto-evoluindo, porque você precisa se tornar um espírito de luz. É isso que eles acreditam e eles creem que Jesus é o espírito de luz mais elevado. Tá, então por que ele morreu na cruz? E olha como é colidente essa ideia. Se ele morreu na cruz como um ato sacrificial e de renúncia, de entrega, para alcançar esse estado maior, né?
a gente entende, mas ele vai reencarnar em quem? É isso que eu ia reencarnou, perguntar agora. Ele reencarnou aonde, então? Mas agora, olha que se você veio de uma vida passada, buscando ser melhor, o que você tem que fazer, segundo essa doutrina? Atos de bondade. Isso, caridade e tal. Caridade, alguma coisa assim. Se eu, para eu evoluir, ou para eu tenho que fazer atos de qualidade. Essas coisas são tão colidentes, porque se eu não permitir que você faça atos de bondade, né, eu evoluo. Eu não preciso receber. Até que todo mundo chegue num estágio onde você não tenha quem mais ajudar, modo de dizer, né? Exatamente. É um negócio que para mim não faz muito sentido. Não tem lógica. Aí eu falei, você crê no... Aí outra pergunta que eu fiz, você crê que Deus criou o homem e a mulher? Creio. Você crê então na narrativa de Gênesis, de Adão e Eva? Creio, ok. Então da onde vieram as outras bilhões de vidas? E mais, eu tô falando aqui com quem? Com o Márcio ou talvez com o Napoleão, tá ligado? Porque quem é você então, cara? Porque exatamente. A Bíblia fala que Deus te fez de forma única. E isso não é só o que a Bíblia diz. Olha a sua impressão digital, tem outra igual? Tem código genético, você consegue explicar isso? Então assim, como? Com quem que eu tô falando? Aí eu até falei brincando, eu tô falando com Napoleão, com quem que eu tô... Porque se são várias vidas que você vai evoluindo, da onde que são essas vidas? Elas se multiplicam. Adão e Eva, tem o Adão e Eva. Morreu Adão e Eva. E aí? Aí não, reencarnou. Aí a pessoa pode ter vindo de uma condição de uma pedra. Então, mas não tem o mínimo sentido. Enfim, cara. Mas tem algumas verdades bíblicas que a gente não pode ignorar. Uma delas é essa, e a gente mencionou, mas Mateus 10, 28, o próprio Jesus fala, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E a palavra diz, nessa outra passagem em Hebreus 9, 27, olha que Paulo fala sobre que o homem só morre uma vez. Ele fala assim, todo mundo tem que morrer uma só vez, depois disso encarar as consequências da sua vida. A morte de Cristo também foi um acontecimento único, mas foi um sacrifício que levou nossos pecados para sempre. Assim, da próxima vez que ele se manifestar, o resultado, para os que estão ansiosos por encontrá-lo, será exatamente a salvação. Numa outra versão mais antiga diz, ao homem cabe morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, a gente crê numa morte física única, depois disso o juízo que vai determinar se você vai viver eternamente vida no Senhor ou não. E não à toa, então, que esse sacrifício de Jesus ele teve que ser tão pesado. Porque, por exemplo, é a paga de todos os pecados. Porque, vamos lá. Agradou o Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Isso que eu ia falar. Isaías 53, que foi escrito tão antes de Jesus, deu ali uma letra. Jesus, quando ele vem cumprindo um monte de coisas que foram escritas. Justamente para que houvesse credibilidade nas profecias e para que a Bíblia vivesse essa costura. Então, se você pegar um livro como o de Mateus e Lucas, e muitas vezes eles falam, para que se cumprisse a profecia tal. Jesus viveu isso, para que se cumprisse a profecia lá de Ezequiel, de Isaías, de sabe lá Deus que profeta lá que veio antes. E Isaías 53 fala que ele seria levado como um cordeiro na mão dos tosqueadores e tal. Tosqueadores em silêncio, né? Ou subiria para o matadouro em silêncio, como de fato ele foi, e ele sofreria e Deus o moeria e Deus faria com que ele sofresse e fosse moído pelos nossos pecados. Então, se fosse outro império que tivesse um tipo de morte diferente, talvez ele viveria algum outro tipo de morte. Se bem que ele teria que subir ao madeiro. E subir ao madeiro era típico de quem tivesse que ser morto pela maldição do pecado mesmo. Pela maldição. Como diz a própria profecia, né? Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, né? Exatamente. Então, essa era o tipo de morte que, não coincidentemente, era típica dos romanos naquela época. E você crê que a fúria das trevas, assim, do inferno, com tanta fúria ali na hora da crucificação dele, era para fazer ele desistir? Eu acho que essa prova, ele não passou na cruz, ele passou no Getsemane. Foi quando ele chorou o sangue. A prova foi antes, e não na cruz.
Foi no jardim. É. Porque, cara, a grande prova que você vive não é a prova da dor momentânea, mas é se na tua mente você se decidiu ou não passar por porque ali aquela ele dor. a dor já era consequência, ele já tinha escolhido, mas no jardim ele tava... Vou fazer um paralelo aqui bem mais ou menos, mas por exemplo, a tua dor não é uma dor, o teu esforço de acordar às 6 horas da manhã todo dia, trocar 2 filhas, dar café da manhã para levar ela para a escola, enquanto você podia ficar dormindo até às 8h30, você decide todo dia isso, não é a tua maior dor. A tua maior decisão foi você querer ter os filhos. Porque agora, uma vez isso decidido, você vai e levanta todo só. dia. Então a maior luta, cara, é aqui, ó. É você Isso é muito decidir que louco. você quer fazer. Isso foi muito aquele louco, esforço. que ele chorou, escorreu sangue, você falou disso na quinta. Quinta eu falei você disso, falou porque disso. hoje é tão em alta esse negócio de doença O psicossomática, cara teve crise de ansiedade e tal, depressão. e ele viveu tudo isso ao mesmo tempo ali, de uma forma absurda. Quanto tanto tempo que... durou ali ele no Getsemane ali? Tem uma ideia, paizão? Paizão? É uma madrugada, na Você verdade. imagina, tudo isso em 3 horas. Né? Depois ele Loucura. sai de lá, é levado para casa de Anás, Caifás, depois para o pretório, depois ele fica nessa, né? Enfim, aí eles levantam umas falsas testemunhas para vir, né? Na calada da noite ali, que nem eu falei isso também, né? Tipo, bem quando querem julgar uma causa de forma esquisita, é sempre assim, né? Rapidinho. Na madruga Rapidinho, ali, na é. madruga. Rapidinho. Enfim. Cara, a Páscoa é muito emblemática, né, cara? Tem muitos simbolismos ali que são muito fortes, né? E que são cheios de Nós estamos com 1h riqueza. Fazer uma e pergunta. 5 de, pode fazer, claro. 1h05 de rec, é isso? 1h06, temos 2 minutos com... É isso? Qualquer coisa a gente segue com uma só? Não, Tá? então... Tá bom, não, beleza. Tá bom, não, beleza. Não, a gente já tá indo pro fim aqui Não, mesmo. eu queria perguntar se o destruidor, a morte que passa no Egito, Uhum. porque você fala, né, paizão, que a morte ali ela não tinha poder. Né? Ela foi criada, não tinha poder. E quando ela passa no Egito, ela é um comando de Deus ali, né? É a mesma morte ou... Se você ler esse trecho, quer ver? Eu vou ler aqui para você ver. Deixa eu só pôr na versão que eu gosto aqui. Ele fala assim, olha que louco. Aqui, ó. Ele fala assim, esse dia deverá, tal, ele marca o dia, não sei o quê, até o fim. Moisés reuniu todos os líderes e os instruiu. Encolheu um cabrito, tal, passem o sangue, ninguém, o Eterno para de ir no Egito. Aqui, ó. Ele fala assim. Moisés reuniu todos os líderes de Israel e os instruiu. Escolheu um cabrito, um cordeiro para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Peguem um feixe de isopo, molhem numa vasilha com sangue, passem-no sobre os batentes e na viga superior da porta. Ninguém deve sair de casa antes do amanhecer. O Eterno passará para atingir o Egito. Ele não entrará na casa que tiver a porta marcada com sangue, ou seja, não permitirá que o destruidor entre naquela casa para matar. Sigam essas instruções e tal. Se você colocar aqui o verso na versão original, ele fala assim, ó. Uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, quando os vossos filhos... Não, perdão. Aqui, ó. Aqui. O sangue na verga da porta em ambas as ombreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Essa palavra destruidor é uma palavra que fala que é destruir, mas é também corromper. Isso é muito legal. Porque se você parar para pensar, quando Satanás que é corrompedor, ele vai tentar te corromper, porque corrompendo ele te destrói. Sim. Vamos assim dizer, é um conceito. Então, o destruidor é também o corruptor. Tá. É aquele que te corrompe. Não é corrompedor, é corruptor. É corruptor. Alguma coisa assim. Então, todas as vezes que Satanás tem êxito em te corromper, ele te destrói. Sim, sim. Então, a gente, só para terminar aqui, a gente trouxe muito conceito de morte e vida na ressurreição de Cristo, mas esse conceito da morte e da vida, ele se aplica diariamente na nossa vida, naquilo que gera para nós morte e vida. O que é muito bacana também de você pensar, né?
sobre os efeitos. A gente estava falando sobre a reportagem de hoje à tarde, do podcast que a gente ouviu. Cara, é basicamente você perguntar, beleza, essas suas decisões aí estão gerando para você o quê? Morte ou vida. Qual que é o resultado? Pensa aí, se está feliz, está funcionando, é vida que está sendo ou não. E pronto, você tira a conclusão a partir dali, né? Top. Perguntas pra gente encerrar. Esse anjo destruidor era quem? Anjos, Deus? Tem algum lugar que fala? Cara, não fala, mas se você for ver, eu estou fazendo aqui uma busquinha na minha Bíblia, mas, por exemplo, quando você lê, eu vou achar aqui rapidinho, mas isso está eu acho que em Apocalipse capítulo 9, ele fala assim, olha que louco isso daqui, cara. Eu vou tentar aqui, ele fala assim, o primeiro juízo já passou, não, o sexto anjo tocou a trombeta, tal. Apocalipse vai falar muito disso. Aqui, ó. ainda. É que tá na mensagem, mas eu vou ler na NVI, que vai ficar um pouco mais claro, tá? Ele fala assim, ó. Abre aí, se você quiser me acompanhar, tá em Apocalipse 9, se eu não me engano, no verso 12, ele fala assim, se liga, olha que doideira, cara. Ele fala assim, o primeiro passou, 2 outros ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo, que tinha trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Eles foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Existem espíritos presos pelo Senhor justamente para serem liberados na hora, no dia, no mês e no ano que Deus determinou para cumprir os seus propósitos. Então, a morte é um estilo de ser criado dessa natureza aqui. O que pode ser anjo mesmo, né? Porque tem vários tipos de anjo, anjo guerreiro, anjo ministrador e tal, e se é para cumprir o propósito. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, foram 2 anjos que passaram lá também, não foi? Mas, em outras guerras, um anjo destrói 180 mil num só dia, ou 135 mil num só dia, né? Assim como quando Davi peca com censo, o anjo vem para destruir e Deus manda ele segurar, e o anjo segura, porque esses anjos estão lá para destruir, seja lá de que forma Deus determinar que eles vão fazer, né? Muito sinistro isso. Muito louco, muito louco. Mais perguntas? Pode fazer. Poxa, tem uma aqui que ficou um pouco confusa. Eu vou tentar ler, tá? Pode Tá ler. no Instagram. Na palavra foi falado que a morte está relacionada ao pecado que nos afasta de Deus. Aí lembrei que quando Jesus vai fazer o milagre da ressurreição, ele declara que a pessoa apenas dorme. Quando morremos, dormimos, e quando pecamos, morremos? Se você pode dizer que sim. Por isso que eu falei que usar a palavra dormir representa algo que te conota que você vai sair daquele estado, certo? Mas a morte diz algo um pouco mais profundo. Ela diz sobre uma morte eterna, vamos assim dizer, que na verdade é um estado de sofrimento eterno. Sabe lá Deus que raio é isso? Mas você está num lugar onde há ranger de dentes, onde o verme te consome e não morre, e você não morre. Sabe que você já percebeu que... Meu Deus! Se você... Como ficou na moda filme de zumbi, os bichos são todo podre e não morre. É um estado onde você... Cara, pode crer isso aí. Nunca tinha parado a pensar nessa... É um conceito que eles te colocam já, que você vive num estado de poder. Os vermes nunca morrem, cara. Eles te consomem para sempre. Né? É um sofrimento. Lugar. Né? Então dizer dormir significa assim, calma. Não morreu eternamente, ele só dorme. Por isso que quando Paulo fala aos Tessalonicenses, ele fala, não quero que vocês percam a esperança quanto aos que já dormem. Porque um dia, quando a trombeta tocar, eles vão ressurgir. Que basicamente então são 3 mortes, né? Afastamento de Deus, morte física e morte eterna, que nada mais é que a soma das duas, né? A morte eterna é a soma das duas. Morte do corpo e da alma, vamos assim dizer. Alguma coisa assim.
A Fernanda mandou aqui pra gente também. Queria entender, acho que a gente até falou disso, mas você podia responder, por exemplo. Queria entender a parte onde diz que a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. A lei, ela mata, porque assim, aquele exemplo, é como se eu falasse assim, fecha o olho. Eu não quero que você pense num elefante rosa. É tipo isso. É tipo isso. É tipo isso que a lei faz. Então agora você não cumprindo... A gente falou um pouco aqui da lei. Se você não cumpre a lei, você está sujeito a pecado. Então, o que te promove... Imagina que não houvesse lei. Você não ia ter infringido nada. Exato. Nada errado. Não tem nada errado. Tudo então, bem. Então vai. Então, quando Juízes usa esse termo, que eu acho muito interessante, naquela época não haviam reis e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não existia lei. Anarquia. Se não existe lei, você não pode ser culpado de nada. nada. Não tem nada errado. Então, o que te culpa e dá acesso ao pecado é justamente a existência da lei. Por isso que a força do pecado é a lei. Tá na lei. Exatamente. Exatamente isso. Tipo, até mesmo para pode aplicar com crime, né? Dormir na embaixada. Não tô cometendo crime nenhum. É errado? Não é errado, meu. Muito bom. Bom, são essas as perguntas aí do pessoal do Insta aí. Obrigado por todo mundo aí que participou, viu? Legal mesmo. Muito top. Considerações finais, paizão? Tudo isso é baseado na fé, baseado em você crer que Jesus levou os seus pecados e que te traz a paz. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Então, cara, você não precisa temer a morte. Simplesmente creia que Jesus morreu por você, creia que ele levou os seus pecados e obedeça conforme a vontade dele, para que você não ande em rebelião com ele, porque isso que é o pecado. Vamos, assim, só pontuar, a igreja, por uma série de questões, de fato estabelece um monte de regras. Algumas delas são boas, porque elas preservam. É que nem você colocar regras para tua filha de 5 anos. Ela não entende o desdobramento de alguns erros dela, então você põe regras. Mas à medida em que você entende o plano maior de Deus, você vai entender que não se trata de regras, se trata de zelo e cuidado de Deus, basicamente. Então, se você não infringir aquilo que é a vontade de Deus, você vai viver em paz. Então, tenha fé de que Jesus morreu pelos seus pecados, mas não os cometa de novo e permaneça em obediência. Você vai ver, meu irmão, a tua vida ser transformada, você vai ver as áreas da tua vida florescendo que nem um jardim na primavera. Elas vão ganhar vida, você vai ter prazer em áreas que você não tinha prazer, você vai ter gosto de viver algumas coisas que você já tinha perdido o gosto, porque aonde você opera debaixo da vontade de Deus, ele traz vida. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom. É isso aí, gente. Que episódio especial. Obrigado você que ficou aqui com a gente até agora. Deixa aí seu comentário, um abraço. Queria mandar um abraço pro meu tio, que escuta todos aí, me mandou uma mensagem esses dias. Eu ouço todos você lá com o Marcinho e tal. Ele nem é da igreja, cara. Que legal, top, muito da hora. Meu muito tio bom. Denilson, um abraço pra você. Muito bom. Top. E no próximo a gente quer convidar algumas pessoas aqui. Eu queria chamar o JP dia Vamos, pra vamos, animadíssimo aqui na mesa. Cara. Aí, JP, chegou sua hora, hein? Aê! Bora. Isso aí. Chamar a galera empolgada aqui, já que o Tubarão, o Rodolfão não estão. Tem uma vaga aqui na mesa. Escreva aí nos comentários pra gente assim, eu quero ir na bancada do Anexo 2. Ó, Quero ver. Boa, isso. Agora vai, hein? Quero ver quem assistiu até o fim. Top demais. Valeu, gente. Valeu, um Isso aí, abraço. valeu, Beijão, gente. Deus abençoe. Até.